carta de Paulo, a carta do escritor de Hebreus aos Hebreus, se foi Paulo é uma discussão infinda, que não interessa, todavia, diz o seguinte, no capítulo 6, no verso 4, ao advertir-nos que uma vez que a gente diga, fui eu quem matou Jesus, a gente não pode mais voltar atrás depois disso. Não dá mais para dizer, ele morreu por mim e ele levou sobre si o meu pecado, e não só o meu pecado, mas todo o escrito de dívida, de lei, de débito, de culpa que havia contra mim, com todas as ordenanças que eu transgredi, com todas as éticas que eu violentei, pior do que isso, a partir do fato de que em mim mesmo eu sou um ser tortuoso, que o melhor de mim ainda serpenteia. Uma vez que eu tenha sabido disso e crido que ele pagou esse preço, não dá mais para voltar atrás, porque se eu voltar atrás, se eu quiser ser justificado diante de Deus com sacrifícios de bodes, de touros, apaziguar a divindade com uma macumbinha, uma galinha, ou se eu quiser contratar a divindade num culto, numa campanha de dinheiro, onde eu faço o meu sacrifício financeiro para adquirir o que eu estou querendo, quando eu faço qualquer dessas coisas e muitas outras semelhantes a essas, eu estou relativizando a cruz de Cristo, eu estou dizendo que o que Jesus pagou não pagou por inteiro, que tem algo para eu pagar, que tem uma oferenda a fazer, que tem um sacrifício a prestar, porque Deus vai responder com o que eu complete de demonstração sacrificial da minha parte, ou seja, a cruz de Cristo fica relativizado. Jesus não pagou tudo, tem coisas que eu tenho que completar, minha gente. E aí quando esse retrocesso acontece, que o escritor de Hebreus chama de cair da graça é fazer esse retrocesso. Quando esse retrocesso, quando essa relativização da cruz, que é, preste atenção, o verdadeiro cair da graça acontece. O verso 4 e daí em diante diz, portanto, nesse caso é impossível por causa disso, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, a graça dos céus, e se tornaram participantes do Espírito Santo, sabendo que Jesus o doou como penhor da nossa herança até o resgate de nós mesmos, que somos a propriedade de Deus quando Ele vier nos resgatar. Nós que nos tornamos participantes do Espírito Santo e que provamos a boa palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra da graça, e que também experimentamos os poderes do mundo vindouro, as intervenções do amor de Deus no tempo e espaço, e discernimos isto. E apesar de tudo isto, caímos da graça, caímos da confiança no que Jesus fez, relativizamos a cruz, dizemos que não está completamente consumado, que há sacrifícios a fazer, há campanhas a cumprir, existem justiças próprias nossas a serem oferecidas no altar para que Deus nos aceite, relativizando a cruz de Cristo e, portanto, caindo da graça. Esses que, tendo sabido disso tudo, caíram do Evangelho. Sim, nesse caso, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Porque eles se tornam presunçosos, eles acham daí em diante que eles têm uma contribuição a dar a qualquer que seja a bênção de Deus que venha sobre eles. Por isso eles vão perdendo a sensibilidade, eles não se arrependem mais, eles perdem a renovação da mente, que é fruto de um coração totalmente dependente da graça e que não tem justiça própria. Por isso é impossível renová-los para arrependimento, porque eles se
tropecem na sua arrogância e presunção santarada de justiça própria. Sim, visto que estão de novo, outra vez, crucificando para si mesmos o Filho de Deus, fazendo Jesus morrer de novo, renovando por essa decisão que tomaram de que a cruz não anulou tudo. Eles estão dizendo que Jesus tem que morrer outra vez para pagar o que não foi definitivamente pago. E assim, eles expõem a cruz, a ignomínia, o sangue do Cordeiro, a ignomínia, como se o sacrifício não tivesse sido bastante. Eles abrem a porta para a glória de Satanás contra a plenitude e a totalidade da cruz de Cristo. Eles pegam e glorificam a demanda satânica contra a satisfação do Pai, que disse: este é o meu Filho amado, em quem eu realizei todo o meu prazer. Está consumado. E a prova de que o Pai se regozijou até o fim no Filho é que Ele o ressuscitou de entre os mortos, de uma vez para sempre. Porque a terra, que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, a graça, e que produz erva útil para aqueles que a usam, e que a cultivam, e que a transformam em pão. Isso tudo que obedece o ciclo da vida, sem retrocesso, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que recebe chuva, e que ao invés de produzir o fruto útil que alimenta a vida, fica produzindo espinhos e abrolhos e mandacarus no ser, essa é rejeitada, porque sendo aguada pela graça, oferece para que brote dela não o fruto da vida, mas apenas o espinheiro do ser. E perto, portanto, está da realidade da maldição, e o seu fim será ser queimado. Aí você diz: então eu estou danado, porque eu voltei atrás. Eu voltei aos sacrifícios de bodes, de touros, obediência à lei. Eu voltei para isso tudo. Eu toquei até chofar. Eu glorifiquei a velha aliança. Eu disse que a gente tinha que ser salvo pela lei, santificado pela lei, que Deus só se agradava da gente no cumprimento da lei. Eu desejei as bênçãos de Provérbios, de Deuteronômio 25, 28, para muita gente, esquecido de que se alguém transgride num só daqueles mandamentos, é culpado da lei inteira, e que foi por isso que Jesus removeu o escrito de dívida e expôs os principados e potestades ao desprezo, quando pagou o preço de tudo e triunfou sobre o diabo na cruz. E eu voltei a renovar todo aquele pacto antigo que satisfaz a Satanás, e não glorifiquei a satisfação do Pai, que aceitou e demonstrou ter aceito a totalidade da cruz quando ressuscitou da morte a Jesus. Então eu estou danado, Pai. É isso que você pensa? Se ficar aí, está danado mesmo. Mas o escritor de Hebreus é cheio de graça, de bondade, de misericórdia, espera sempre de nós a melhor reação. Por isso ele diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Isso é uma chacoalhada para ver se vocês acordam e entendem que cair da graça é fazer o que vocês fizeram, seguirem os moveres
e abandonarem a simplicidade do Evangelho. Mas Deus é misericordioso, e quem quer que no passado tenha tido algum primeiro amor por Deus, Ele não esquecerá desse dia. E hoje deseja mostrar a você diligentemente toda a certeza de esperança e desafia você a sair dessa indolência e a procurar a longanimidade de Deus e abraçar a promessa que não falha, pois quando Deus quis demonstrar que a palavra dele não volta atrás, ele jurou por ele mesmo e não se arrependerá. E quem crer nisto não retrocede, não volta mais para a lei de Moisés, nem para pactos de aliança. Tem uma aliança única com Deus, eterna, feita nos céus. Por isso se diz no verso 18, tenhamos forte alento. Sim, tenhamos nós forte alento, nós que já corremos para o refúgio da graça em Cristo, a fim de lançarmos mão dessa esperança proposta que Deus disse: agarra, porque eu prometi e eu não minto. A qual esperança proposta por Deus nós temos por âncora da nossa alma, que está segura e firme e que penetra além do véu do Santo dos Santos. Eu estou ancorado na graça de Deus, no trono de Deus, e ninguém me arranca. Sim, aonde Jesus, como precursor, meu precursor, entrou por mim, entrou por nós, tendo se tornado meu sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem de Levi, nem dos filhos de Abraão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem universal, na qual todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então apenas me responda. Você hoje confessa que matou Jesus? E a segunda pergunta: você, apesar disso, crucificou o Filho de Deus a segunda vez? Você confessa que matou Jesus? E a segunda pergunta: apesar disso, você crucificou o Filho de Deus a segunda vez? Me responda. A gente só tem 55 minutos, no máximo 1 hora para conversar. E eu peço que você responda agora. Nós vamos ouvir uma música que uma querida filha me mandou hoje de manhã, chamada Deusa da Ilha e da Lua e das Estrelas, que tem 4 minutos e 20 segundos. Enquanto você ouve essa musiquinha, prestando atenção na letra, quem quiser responder a minha pergunta, falar com honestidade, especialmente tem aí muito pastor que sabe que matou Jesus, que Jesus morreu pelo seu pecado, mas crucificou Jesus a segunda vez. Entrou nos moveres, largou o Evangelho, correu atrás da grana. E tem muito crente que se empolgou com os moveres, com o culto à ganância, e crucificou o Filho de Deus a segunda vez. E quantos estão nas igrejas de campanha que dizem: venha, traga o seu sacrifício, seu sacrifício, porque o de Jesus não bastou. Preste atenção nisso, que o Espírito de Deus o perturbe. Amém. Até você espremer esse carnegão do engano de dentro da sua alma.